Senhor, fala-nos, nós humildemente suplicamos. Fala-nos nesta hora, através da palavra, através da proclamação do Teu Santo Evangelho. Nesta noite, ó Senhor, em que sentimos a Tua presença, nesta noite em que nos alegramos, porque somos templos do Teu Santo Espírito, e Ele testifica conosco que somos os Teus filhos. Nesta noite, ó Senhor, mais uma vez, nós Te suplicamos, fala ao nosso coração. Que estejamos, ó Senhor Deus, prontos para ouvir tudo o que tens a nos ensinar. Que toda e qualquer barreira, impedimento, caia por terra. Qualquer preconceito com respeito à Tua palavra, aos ideais da Tua palavra, à mensagem da Tua palavra, a verdade que é a Tua palavra. Nós temos consciência, Senhor, do quanto precisamos de Ti. Nós temos consciência de como muitos nesta noite necessitam da Tua visitação, porque são templos inabitados pelo Altíssimo, necessitam de libertação da escravidão com que os seus próprios pecados os escravizam, necessitam de salvação e só o Senhor Jesus tem poder para salvar. Abençoa-nos, ó Senhor, nesta hora, ilumina nossa mente, o nosso coração, ajuda-nos a entender e compreender a Tua santa e maravilhosa palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. O que significa seguir a Cristo é o tema que nós propomos nesta noite, para partindo não do tema, mas da nossa sequência de estudos sobre o Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus, compreendermos a própria menção que o evangelista fez de si mesmo, o registro que Mateus fez acerca de si mesmo quando foi chamado, vocacionado pelo Senhor. Seu chamado, sua vocação ao apostolado e primeiramente ao discipulado de Cristo nos leva a buscar esta importante resposta a uma pergunta tão necessária para nós: o que significa seguir a Cristo? Vamos para Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura que irei fazer. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9. A mesma passagem ocorre nos evangelhos de Marcos e Lucas, e nós percebemos que tanto Marcos quanto Lucas, eles utilizam o outro nome pelo qual Mateus ele também era conhecido, foi conhecido, Levi. Não era incomum que os judeus eles possuíssem mais de um nome. Nós encontramos Saulo, também conhecido por Paulo. Nós encontramos passagens onde os judeus, costumeiramente, eles tinham mais de um nome, como ainda hoje nós possuímos nomes compostos. Paulo Sérgio, Alan Kleber, João Marcos, enfim. Mateus 9, a partir do versículo 9, então, nos diz o seguinte: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos.
Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. A sequência da narrativa no Evangelho de Mateus vai registrar então a vocação do próprio evangelista. Mateus, o seu nome significa presente de Deus, dom de Deus. Um nome muito bonito, um nome que revela aquilo que o próprio Salvador estava prestes a realizar na vida de um homem. Porque Mateus, ele optou por uma profissão incomum ao judeu que estava sob domínio do Império Romano. Mateus estava, segundo o versículo 9, sentado na coletoria. Ele trabalhava na alfândega romana. Cafarnaum era uma passagem ou uma cidade estratégica por onde transitavam mercadores da Síria, do Egito, e os impostos, portanto, deveriam ser pagos a Mateus. Mas ainda existia uma questão importantíssima. Um coletor de impostos era tão odiado por seus patrícios, por seus irmãos de sangue, de raça, até mesmo de religião, porque eles ganhavam em cima daquilo que recebiam. Então era muito comum que um coletor ele também fosse corrupto, que aqueles que cobravam impostos eles retirassem e extraíssem mais do que o necessário, porque os romanos não estavam preocupados com o além. Eles queriam que os impostos fossem pagos e os impostos eram muito pesados. Mateus, então, à semelhança de outro que se converte chamado Zaqueu, ele tinha um lugar certo. Os seus colegas, os seus parentes, os seus vizinhos, os seus irmãos já tinham um lugar certo para Mateus. Ele era considerado um traidor da nação. E, portanto, o inferno era o lugar para onde ele deveria ir. Jesus, ele mesmo assume um preço quando chama e vocaciona este homem, e de maneira especial, mais adiante nós vamos ver, chama-o para fazer parte do seu colégio de 12 apóstolos. Os judeus não gostaram do que o Senhor estava fazendo, curando demônios, curando enfermos, demonstrando ser poderoso para salvar e perdoar pecados, e agora ele também estava junto de publicanos e pecadores. Na realidade, publicano e pecador, duas palavras muito semelhantes. Se você quisesse xingar alguém, você o chamava de publicano. Quais são as implicações, então, com a observação, com a leitura que nós fazemos de uma passagem inicial e tão pequena? Tão simples aparentemente, mas que traz por trás a história de vida de um homem que não falou nada. A respeito de si mesmo, nós encontramos um registro muito simples, mas que foi usado por Deus de maneira tal que a sua luz brilhou, assim como Jesus mandou no Sermão do Monte, porque se comprometeu em pregar o Evangelho desde o dia em que se encontrou com Jesus. Jesus não era um desconhecido para Mateus. Mateus ficava sentado em um lugar por onde muita gente passava, e vocês devem imaginar comigo como Cafarnaum ficou com a presença de Jesus. Ele tinha acabado de curar um paralítico, que foi descido de seu leito dentro de uma casa onde Jesus estava com discípulos. As multidões, nos diz o versículo 8, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Seria muito pouco provável que Mateus não estivesse sabendo dos últimos acontecimentos. Muito pouco provável que aquele homem não estivesse fazendo uma autorreflexão da sua vida, postura, fé.
Pouco provável que ele se esquecesse de tudo que havia perdido, porque não podia se achegar aos seus irmãos. O seu Deus estava tão distante para ele, tamanho o seu envolvimento com a corrupção de seus dias e a opressão com que ele participava. À medida em que Roma oprimia cada vez mais a nação israelita. Partindo Jesus então dali, do lugar exato onde ele havia transformado a vida de um paralítico, ele vê um homem chamado Mateus. Ele estava sentado, estava fazendo o seu trabalho, e a palavra que Jesus lhe disse, a ordem, o imperativo dado pelo Senhor, é que deve nos chamar bastante atenção. Ele disse, segue-me. Simplesmente, ele olha para Mateus e diz, segue-me. Do mesmo modo que ele encontrou os filhos de Zebedeu e disse, segue-me, e eles deixaram as redes, deixaram o barco, deixaram o seu pai e partiram seguindo ao Senhor. Ele diz, segue-me, e a reação de Mateus, ela não foi outra senão levantar-se e seguir o mestre. Lucas, ele traz um detalhe fenomenal. Lucas, ele diz que quando o Senhor Jesus desafiou Mateus a segui-lo, ele deixou tudo para trás e partiu seguindo agora a Cristo e experimentando uma nova vida. A Escritura Sagrada nos diz, ela relata que Mateus, ele teve tamanha influência, exerceu tamanha influência durante o seu ministério, que nós não encontramos nas páginas escriturísticas nada além do seu precioso evangelho, e percebam já o impacto causado. Ele foi usado pelo Senhor para escrever um maravilhoso evangelho. Sua habilidade em registros, em anotações, certamente foi usada pelo Senhor para este fim. Mas a Escritura depois não mostra o que acontece com ele na sequência. E a história então ela vem, se soma e diz que o seu amor por Cristo, sua dedicação ao Senhor, a renovação da sua fé quando mesmo abalado com os demais, acreditando que Jesus estava morto, vendo o ressurreto, fez com que ele chegasse até a Índia, o que naqueles dias seria os confins da terra. E lá na Índia, os registros históricos da Igreja de Cristo atestam, Eusébio, um dos primeiros historiadores, outros historiadores também confirmam, lá na Índia, ele serviu ao Senhor de maneira tão intensa, por onde passou, e lá mesmo ele foi morto por amor a Cristo, e lá mesmo ele deixou a sua marca, e lá mesmo ele aguarda a ressurreição que todos os crentes esperam no dia da volta de Cristo. Jesus o desafia, ele se levanta e segue ao Senhor, e ele abandona tudo, mas ele ainda faz algo mais. Vejam comigo no versículo de número 10, o que é que ocorre na sequência desta narrativa, desta leitura do Evangelho de Mateus. Vamos ler juntos o versículo de número 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Jesus o desafia, Jesus o convida a segui-lo, a coletoria de impostos, as responsabilidades que ele tinha antes com o mundo agora são largadas, abandonadas. Ele tinha plena consciência agora do chamado específico do Senhor e levantando-se e seguindo ao Mestre, a narrativa continua e diz que ele convida Jesus para a sua casa. Marcos e Lucas deixam com clareza que Jesus então vai até a casa de Levi, ou Mateus. E estando lá, Levi agora, Mateus agora, atrai a atenção de publicanos e pecadores que não estavam
sendo atendidos ou assistidos pelos religiosos de seu tempo. Jesus então, diz a narrativa, vai até a casa dele. Jesus se assenta na mesa dele, ou à mesa dele Jesus está, e muitos publicanos e pecadores eles vêm, eles tomam lugares com Jesus e com aqueles que estavam sendo discipulados por ele. Jesus então, ele convida Mateus a segui-lo, o desafia, ele deixa tudo, se levanta e vai atrás do Senhor. E a sua determinação, o seu envolvimento não para por ali. Ele convida Jesus a entrar em sua própria casa. São passos que acontecem com um homem que é transformado pelo Senhor. Ele agora atrai os demais amigos, colegas, pessoas que estavam sendo esquecidas pela sociedade religiosa de seu tempo. E uma vez que Jesus agora chama um homem marginalizado, são encorajados ou desafiados também a ir até o Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro discípulo segue ao Senhor. O verdadeiro discípulo, assim como Mateus agora, atrai pessoas como ele, pecadoras, para perto do Senhor. O verdadeiro discípulo agora tem que enfrentar o mesmo desafio de fé que o seu Redentor, que o seu Salvador. No versículo de número 11, o que é que nós notamos? Que quando os fariseus perceberam o que estava acontecendo, eles começaram a perguntar aos discípulos de Jesus. Assim como o mundo sempre se volta contra nós e nos questiona porque não tem coragem de questionar ao Senhor, que nos pressiona porque não tem coragem de desafiar o grande rei. Os fariseus então começam a perguntar aos discípulos: por que o seu mestre está comendo com esta gente? Em outras palavras, por que Jesus, o mestre de vocês, está sentado, comendo, conversando com a corja da nossa sociedade, com o lixo da nossa sociedade, com os perdedores da nossa sociedade? Jesus ouve mais uma vez a crítica dos fariseus, conhecendo os corações. Primeiramente, naquele caso do paralítico, ele diz: por que no coração de vocês cogitam o mal? Agora ele ouve e ele percebe a crítica. E no versículo 12, o que diz o Senhor Jesus Cristo? Vamos ler? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus ouve a crítica dos fariseus. Eles eram tão santos, ou se consideravam assim, que mesmo sabendo de suas deficiências, se consideravam puros a ponto de não necessitarem de um Redentor. Jesus então ouve e diz, de uma maneira muito apropriada, clara e direta: quem está bom, quem se considera saudável espiritualmente, não precisa de médicos. É a aplicação da comparação que ele está fazendo. Se você está bem de saúde, você não precisa procurar um médico. Se você está bem de saúde, se seus exames estão em perfeita ordem, você pode visitar um médico uma vez no ano para um check-up, se você quiser. Mas não é isso que normalmente nós fazemos. Nós até acreditamos por vezes que estamos bem, e assim como os fariseus nos enganamos. E Jesus disse: olha, não vim para quem está bom. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim, estes precisam. E agora ele os exorta: vocês devem ir, porém, aprender com o que a própria palavra diz. Ele cita o profeta Oséias: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus não podia contrariar o significado da sua mensagem, o centro de sua mensagem. Ele não veio ao mundo para salvar aqueles que se consideram justos,
que se consideram limpos, que se consideram sãos, que cheios de autojustiça, que cheios de autoafirmação, que se considerando fortes, não necessitam de um Salvador poderoso. Jesus exorta os fariseus e diz: vocês devem aprender corretamente o que significa a palavra de Deus dizer que o Senhor não quer holocaustos, mas sim misericórdia, compaixão, amor e verdadeira assistência pelos que precisam se arrepender e crer no Redentor. Jesus está aqui questionando a falta de amor ao próximo demonstrada por aqueles homens que, ao invés de conduzir os pecadores a Cristo, de preparar o caminho do Senhor, de fazer com que eles aguardassem em arrependimento e fé o verdadeiro Salvador, os marginalizava, afastava, discriminava e não levava uma palavra de misericórdia, a palavra da salvação. Jesus, ele encerra esta sessão dizendo: pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Pecadores precisam se arrepender. Pecadores necessitam de um Salvador. Pecadores precisam e necessitam urgentemente do sacrifício de Cristo. Pecadores são convidados à mesa. Pecadores são chamados até o Redentor para que entreguem os seus fardos e caminhem com Cristo, que oferece salvação, que tem poder para perdoar pecados. O Senhor marca a vida de um homem chamado Mateus, que se torna futuramente apóstolo, e o Senhor tem algo para nos ensinar nesta noite, muito mais do que a própria análise do texto. Há uma doutrina importante aqui a respeito de chamado e vocação. Existe um significado sim na Bíblia a respeito do que vem a ser seguir a Jesus. E eu quero começar esta parte, este momento que julgo a ponte que nós iremos fazer, a aplicação que precisamos hoje urgentemente para entender o preço, mas também o significado do discipulado, com aquilo que o próprio Senhor nos ensinou, não somente nesta passagem, mas em outras passagens da Bíblia. A primeira delas é que Jesus disse algumas coisas bem fora de moda. O que significa seguir a Cristo é entender que uma vez que você decide seguir a Cristo, você olha para o mundo e você o abandona. Você olha para o mundo e agora você vai viver contra o mundo e para o mundo como um missionário. Você agora vai compreender que ser cristão não é seguir aquilo que o mundo dita e diz, mas é ouvir as palavras do Senhor que até hoje não soam muito bem para os homens do nosso tempo, assim como também não soaram para os fariseus que o questionaram. Por exemplo, vamos para Mateus capítulo 16. Vejam só comigo, Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 24. A partir do versículo de número 24, até o versículo de número 26. Eu convido os irmãos a lermos juntos. Percebam que Jesus disse algumas coisas que estavam bem fora de moda em seu tempo e também ainda hoje não são consideradas pelos homens. O que foi que ele disse? Vamos ler? Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á.
Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Jesus disse muita coisa que não foi aceita, muitas verdades que não foram aceitas pelos religiosos de seu tempo, por aqueles que desejaram a sua morte porque consideraram palavras antiquadas, palavras fora de moda. Por exemplo, o que acabamos de ler, Jesus disse o seguinte, ele diz o mesmo para você hoje, e isto significa segui-lo. Se você quer viver, você deve morrer. Se você quer encontrar sua vida, você precisa perdê-la. Ele falou sobre sacrifício próprio. Ele falou sobre carregar a cruz e sofrimento e morte. Ele falou, como nós já vimos, sobre o perigo das riquezas. Se você quer viver, você deve morrer para estas coisas. Jesus falou sobre a necessidade de dar a vida por aqueles que nos odeiam e nos ferem. Se você quer viver, você deve morrer para estas coisas. Você deve morrer para o seu próprio eu. O que a Escritura nos diz e o significado de carregar a sua própria cruz. Não é carregar ninguém em seus ombros, mas é lidar com o seu próprio sentimento de revolta, de murmuração, de blasfêmia, de luta contra o Senhor. É entender que Jesus chama o seu discípulo ao sacrifício, chama o seu discípulo a dar a vida por aqueles que o odeiam, por aqueles que o ferem. Jesus falou, por exemplo, a respeito de servir ao invés de ser servido, sobre procurar o último lugar e não o primeiro. Isto significa seguir a Cristo. Jesus falou, meus irmãos, a respeito de arrancar os nossos olhos, de cortar fora nossas mãos se elas nos levarem a pecar. O significado de seguir a Cristo é muito mais do que podemos imaginar. É agir não como o mundo age e pensa. É nos comportar segundo o padrão do Evangelho do Rei. É assim como Mateus deixar tudo o que nos prende a este mundo e lembrar as palavras do Senhor Jesus: se você quer encontrar sua vida, você precisa perdê-la. Jesus não está ensinando suicídio coletivo ou individual. Jesus está ensinando o caminho do sacrifício, da autonegação do nosso próprio eu. Percebem como a vida cristã então nos chama a viver contra a cultura e contra o mundo, mas para o mundo porque temos um testemunho a dar. O sentido disso tudo, meus amados irmãos, é viver diariamente como um cristão que morre diariamente como um cristão. Morre para esta vida que muitas vezes nos aliena e nos prende e não nos faz mais aspirar, desejar aquilo que é celestial. Jesus nos chama a segui-lo, e seguir a Cristo é morrer para a minha própria fascinação que tenho deste mundo e viver por algo maior, algo mais consistente, algo eterno. Se nós percebermos, irmãos, bem o mundo em que nós estamos vivendo, nós estamos cada vez mais trancados neste próprio mundo, em nosso próprio universo. E as tentativas que nós percebemos dos homens de aspirarem a algo maior, se for longe de Cristo, os levará ao misticismo, à meditação transcendental, a algo que nós vamos buscar, mas como cegos não iremos encontrar. Mas a vida cristã, ela é dirigida pelo Senhor, e o Senhor nos desafia a vivermos por algo maior do que este mundo. Oh, irmãos, nós deveríamos desejar mais irmos para o céu. Nós deveríamos aspirar mais àquilo que é celestial. O nosso coração deveria, assim como Cristo nos chama, viver por aquilo que é eterno. E não por modismos,
mesmo quando isso significa ir contra as normas da sociedade. Vocês já perceberam quanto tempo a gente gasta muitas vezes conversando sobre roupa, sobre jogo, sobre luta? É a moda agora entre os homens, né? A gente conversa muito sobre política. Como pastor, irmãos, eu ouço poucos conversando sobre o céu. E quando começo a falar alguma coisa sobre isto, geralmente se tenta mudar a conversa. Ela não é uma conversa que está na moda. Ela não é uma conversa que até mesmo os cristãos, sinceros, mas porque estão tão presos a este mundo, desejam falar. Jesus me chama a viver por aquilo que é eterno. E como temos aprendido, irmãos, até mesmo a morte, ela deve ser encarada por nós como aquele último inimigo que já foi vencido pelo Senhor. Vocês querem que eu traga uma ilustração bem prática? Eu acho que os homens vão gostar agora. A ideia que muitas vezes nós acreditamos é que Cristo está encurralado em um octógono a ponto de ser nocauteado pelo mundo. Cristo venceu o mundo e Ele deu um bom mata-leão nele. Só é questão de tempo para que o último inimigo seja tragado por Ele. A vitória de Cristo tragou a nossa própria morte. De forma que, irmãos, somos chamados a viver, e a viver de maneira tal que, negando a nós mesmos, perdemos a nossa vida. De que maneira? Nós começamos a entender que este mundo é passageiro, que nós não podemos perder tempo com aquilo que o mundo considera bem-aventurado. Precisamos entender, irmãos, e considerar o seguinte: quando falamos da oposição que o mundo nos faz, do ódio que o mundo tem contra nós, a questão aqui não é estrutural. Quando falamos de estrutura, devemos viver para o mundo, porque estruturalmente quem criou o mundo foi Deus, e criou tudo muito bom. Mas quando nós falamos da direção que o mundo toma, nós devemos então odiar, sentir nojo, nos afastar. Somos chamados a amar a estrutura do mundo, as pessoas, os pecadores, a vida. Nós podemos pensar, por exemplo, sobre a sexualidade. Estruturalmente, o sexo é algo maravilhoso e bom. Quem o criou foi o Deus de toda a terra. Mas quando nós pensamos na direção daquilo que Deus criou e que tem sido desviada pelos homens, nós percebemos quanta sujeira e quanta distorção a respeito da sexualidade. Homem com homem, mulher com mulher, infidelidade conjugal, impureza sexual, sensualidade desvairada, tudo isso é a direção que o mundo dá àquilo que Deus criou e que é bom, mas que o pecado distorce. Eu, portanto, irmão, sou chamado a entender que ser bem-aventurado é seguir o que o Senhor Jesus Cristo me diz a respeito daquilo que Ele me convida a viver numa vida de fé, uma vez que eu me entreguei a Ele, que eu confiei nele, porque o mundo jamais considerará um cristão verdadeiramente feliz. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a nossa cultura, ela menospreza aqueles que não são autossuficientes, autoconfiantes e que se fizeram por esforço próprio? Você já parou para pensar que o mundo menospreza aqueles que reconhecem a realidade negra, escura de seus próprios pecados? Para o mundo, o problema do cristão é falta de autoestima, é a palavra do momento. O indivíduo está em pecado, não busca mais aconselhamento pastoral, não busca mais aconselhamento cristão, ele quer massagear o ego com a nova psicologia do mundo. Meu filho, que falta de autoestima, faça o que o seu coração deseja. Quando a Escritura diz o mundo menospreza aqueles que reconhecem a realidade escura e negra de seus próprios pecados.
Para o mundo, o cristão é um indivíduo que precisa elevar a sua autoestima. Nós exaltamos os socialmente fortes e influentes. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós exaltamos aqueles que mandam para o mundo, esses são bem-aventurados, não os servos, não os que lavam os pés, não os que se dedicam à causa. Misericórdia e busca pela paz para o mundo sempre darão impressão de fraqueza. Para o mundo a vingança é mais forte, para o mundo a vingança é mais honrosa. E o que falar, irmãos, da pureza em tempos de impureza? Pureza hoje sexual, pureza de vida, santidade de vida é algo atrasado para o mundo. Quantos não são taxados de hipócritas? Que conversa é essa? O seu marido não é fiel a você coisa nenhuma. Que conversa é essa? A sua esposa, ela não é fiel. Você que está com essa conversa, quer se apresentar como o melhor, você é hipócrita. Quem nunca ouviu isso do próprio mundo, da direção do mundo, das pessoas que estão inflamadas, influenciadas pelo pensamento mundano? Aqueles que buscam pureza moral são taxados de pessoas falsas, moralistas e que não estão curtindo a vida. Meus irmãos, percebam como o desafio é grande, e não somente Mateus enfrentou o desafio de abandonar tudo quando disseram: e agora Jesus está sentado com essa gente? Jesus nos ensina que se levarmos a sério a decisão de segui-lo, o mundo irá nos perseguir. Não vai acontecer outra coisa, porque o verdadeiro cristianismo, e aqui eu caminho para concluir estas aplicações a respeito do significado de seguir a Cristo. A verdadeira fé cristã significa boas novas para os que perdem e não para os que ganham. O mundo sempre está atrás dos vitoriosos, dos ganhadores. Mas será que é assim que Deus, será que é assim que o Senhor enxerga a situação do homem? Será que são os ganhadores, de fato, aqueles que são felizes, verdadeiramente felizes e que entrarão no reino dos céus? Abram comigo em 1 Timóteo capítulo 1, 1 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 1. É uma passagem, irmãos, que deve chamar muito a nossa atenção nesta noite. Nós não estamos aqui para brincar com a fé e brincar de ser cristão. Nós precisamos entender o significado da vocação cristã. Se você foi chamado pelo Senhor, você precisa entender que há um preço a ser pago. Você precisa entender que Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nos orienta em sua palavra e diz que o verdadeiro poder da fé cristã é a fraqueza humana e não a força. 1 Coríntios 1, a partir do versículo 21, acompanhem atentamente o que diz o apóstolo: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas sabe qual é o problema? O problema é que, por vezes, desejamos que o mundo ao nosso redor chegue à seguinte conclusão: que os cristãos podem ser vencedores também, mas vencedores segundo a direção do mundo. Que eles podem ser tão espertos e cheios de estilo, tão bem-sucedidos, tão entendidos, tão poderosos, tão prósperos quanto o mundo é. Mas o problema é que quando fazemos isto
estamos nos esquecendo da verdade central da cruz. E citando aqui as palavras do sábio escritor C.S. Lewis, ele disse certa vez o seguinte: a fama neste país, referindo-se ao céu, e a fama na terra são duas coisas bem diferentes. Ser cristão, irmãos, é entender que o verdadeiro poder da fé se revela na fraqueza. O que o apóstolo então continua a dizer é: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Seguir a Cristo, irmãos, portanto, revela a suprema diferença, a radical diferença que a cruz nos apresenta entre os valores deste mundo e os valores do reino de Deus. Você é desafiado nesta noite a viver contra o mundo, contra os seus valores, contra as suas diretrizes, mas viver para o mundo. De que maneira? Revelando que o poder do crente não está em sua força, mas na dependência que ele tem do Senhor. Na ligação que ele tem tão íntima com Cristo, seu Salvador, que se tornou para nós, para o crente, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Tomando as palavras de outro pensador, outro escritor moderno, pastor também, Tim Keller, ele disse: na cruz, Cristo vence por meio da perda. Na cruz, Cristo triunfa pelo fracasso. Na cruz, Cristo adquire poder pela fraqueza e pelo serviço. Na cruz, Cristo chega à riqueza, dando tudo. O que nós temos hoje, irmãos, o que simboliza o pão e o vinho, é a união que nós temos com Cristo e, como disse certa vez, a graça de participarmos da mesa mais farta deste mundo. As finas iguarias do rei sempre nos serão oferecidas. São mais atraentes, aparentemente mais deliciosas, mas não são reais e espirituais. Pão e vinho simbolizam tudo o que Cristo fez por nós na cruz, vencendo por meio da perda, triunfando através do fracasso, adquirindo poder pela fraqueza e pelo amor com quem nos serviu, e chegando a ser rico porque deu tudo por amor do seu povo. Eu me preocupo muito, irmãos, com a qualidade de vida cristã que nós temos vivido hoje. Eu me preocupo muito com as concessões que nós temos feito. Eu me preocupo muito que estejamos deixando de viver e de compreender o verdadeiro significado da vocação, de ouvir a Cristo e, assim como os discípulos, abandonar o mundo e segui-lo, e andar imitando o Mestre, assim como ele andou e viveu o Evangelho de maneira tal que o pregou com tanto amor, que deu a sua vida e que veio ao mundo por misericórdia chamar pecadores ao arrependimento. Eu me preocupo muito com você que vem à igreja, mas que não se envolve com o corpo. Você precisa muito mais do que vir à noite para a igreja. O que é que você faz de manhã? O que é que você faz quando não vem à noite? Esse dia é separado para Ele. E aqui eu não estou colocando o que é essencial, e muitas vezes, irmãos, desenvolvem trabalhos especiais nesse dia. Eu estou dizendo da falta de zelo, de amor e de importância
que muitas vezes deixamos de dar para este dia. Você já parou para pensar que, mesmo calado, todas as vezes que o mundo vê você entrar no carro ou subir no ônibus, sozinho ou com a sua família, com a Bíblia, reconhecidamente visto como um cristão, você testemunha que está agindo contrariamente àquilo que os homens pensam? Seus corações não querem servir ao Senhor. O desejo deles é a satisfação de seus próprios ventres, de seus próprios desejos. Eu me preocupo muito com a qualidade de vida cristã que nós temos levado hoje. O dia do Senhor deve ser o dia mais importante para a nossa vida, para a nossa alma. O dia do Senhor é o primeiro dia da semana e não é somente aquele dia que eu vou à igreja. A maneira como nós vivemos este dia fará toda a diferença nos outros dias da semana. Eu desafio você nesta noite, uma vez que foi dito a você o significado de seguir ao Senhor, de levantar-se, deixar tudo e acompanhá-lo, a entender que a vida cristã é muito mais do que decorar versículo e saber cantar hino. A vida cristã é um chamado ao sofrimento, é um chamado à autonegação, é um chamado ao sacrifício, é um chamado ao serviço dos santos. Eu concluo, irmãos, mensagem desta noite, lendo para vocês uma oração antiga. Ela ficou conhecida como uma oração paradoxal, porque assim é a vida cristã. Ele está aqui, mas ele precisa ter consciência de que rumo a Canaã. E essa oração, ela é bonita e ela revela um pouco um sentimento que nós devemos ter quando ouvimos as palavras de Cristo: vem e segue-me. Ajuda-me a aprender por meio dos paradoxos que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrantado é o coração curado, que o espírito contrito é o espírito exultante, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que carregar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, e que o vale é o vale da visão. Que Deus, Ele nos ajude a entender que a nossa vida nunca será compreendida por aqueles que não experimentaram da salvação que temos. Que você não tome mais uma santa ceia, pão e vinho, mas que você coma e beba alegremente o corpo e o sangue de Cristo. Seja alimentado espiritualmente. Entenda que a sua íntima ligação com Ele o convida, o desafia a seguir os seus passos. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, seguir a Cristo, o seu significado permanece para nós algo desafiador. Porque Tu sabes, ó Senhor, a luta que travamos diariamente, quando o nosso coração, tão preso a este mundo, prioriza aquilo que deveria vir depois do nosso desejo de servir ao Senhor, de amá-lo de tal maneira que vivêssemos nesta vida para Cristo, e se morrêssemos, compreendêssemos que para o crente é lucro. Temos responsabilidades, ó Senhor, compromissos,
Sabemos que Tu não nos chamas a abandonar aquilo que o Senhor mesmo nos confiou para administrar, para cuidar. Mas o que Te pedimos, ó Senhor, é que nos conscientize e que a Tua palavra ela encontre compreensão em nossa mente, sentimento em nosso coração e faça com que as nossas mãos pratiquem e sirvam. E que a nossa mente não seja a mente de um mundo que procura somente a satisfação de seu próprio eu, a vitória através da força, a conquista de sua própria satisfação pessoal, a elevação de sua autoestima. Não, Senhor. Que entendamos que não ter nada para Cristo é ter tudo, é possuí-lo. Que carregar a cruz é usar a nossa própria coroa. Que melhor é dar do que receber. Que somente assim seremos verdadeiro sal e luz para este mundo dirigido pelas trevas, dominado pelas trevas. Ó Senhor, desperta a nossa alma e que o nosso canto seja fruto da alegria e da gratidão, de que o nosso país não é este mundo, mas que a nossa pátria, ela está nos céus. Que aqueles que irão participar nesta noite do pão e do vinho, do corpo e do sangue do Senhor, renovem suas forças e aliança. Que aqueles que se preparam, à medida em que desejam também se somar a nós, não desistam, sejam firmes. Que aqueles que necessitam de salvação nesta noite sejam salvos. É a nossa humilde petição, em nome de Jesus. Amém.